Daqui a pouco nós vamos interceder por elas no finalzinho, vamos orar pelas nossas crianças, e nesse momento passamos a nossa reflexão da palavra de Deus. O Mestre Jesus tenta nos ensinar, ele tenta, né? Preciso que nós aprendamos, porque se nós não aprendermos, a tentativa dele foi em vão. No seu caso, que não está disposto a aprender. Mas no caso daqueles que se dispõem a aprender, é muito válida, né? Ele tenta nos ensinar que nós deveríamos olhar para as crianças. Várias vezes o Mestre Jesus tenta fazer isso. Tenta chamar a atenção dos seus discípulos ou das pessoas que estavam ouvindo o ensino que ele estava dando, dizendo o seguinte: olha para as crianças, né? Em dado momento lá, os apóstolos, um pouco preocupados com a ordem da celebração do momento ali, com o programa, com o sistema, com a ordem do culto ou qualquer outra coisa, ficaram um pouco afoitos e foram lá e seguraram as crianças que queriam ir até Jesus. E Jesus, vendo aquilo, Jesus disse: opa, calma lá. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E por que Jesus diz isso? Porque quando você olha para uma criança, de fato, você vê uma inocência em relação às malícias do mundo, a maldade do mundo, inexistente, né? Criança não sabe discernir como nós, que alcançamos a idade da razão, a idade da compreensão do mundo, o que é maldade, perversidade e o que não é. Criança não sabe. Obrigado, Quinha. Criança não tem essa malemolência que o adulto tem, né? Por isso Jesus fala: olha para as crianças, o reino dos céus é das crianças. Depois, em um outro momento, Jesus vai explicar sobre o reino dos céus, e ele diz que quem não se tornar como criança não é digno do reino dos céus. Ou seja, mais uma vez, trazendo a ideia de que nós temos que ter a nossa vida moldada, transformada, ao exemplo das crianças, na pureza, na inocência, porque a criança, ela não tem essa maldade que a gente pegou, né? A criança faz cada pergunta, né, que a gente fica assim, ixi. Por quê? Porque às vezes ela não tem aquela maldade que o adulto tem, né? A criança não tem. Eu lembro de Moisés uma vez, Moisés. Agora é sua vez, Moisés. Vamos lá. Eu lembro de uma vez, Moisés, Raquel estava limpando o bumbum da Mimi e Moisés chegou e falou assim: uai, ela só tem bunda? Por quê? Porque uma criança não sabe diferenciar essas coisas. E chega assim e fala: uai, é diferente de mim. Quer ver? Pureza na fala, pureza na pergunta, né? Quantas vezes crianças nos fazem ficar meio assim, por causa de uma pergunta que a gente fica desconcertado, mas para ela, não há desconcerto ali, por quê? Porque tem pureza. Aí Jesus tenta ensinar a gente sobre isso, irmãos. Essa pureza que nós devemos almejar para as nossas vidas. Essa pureza, ela é fruto de um trabalho de Deus nas nossas vidas, que vai trabalhar a nossa conduta e o nosso caráter. E é justamente sobre isso a nossa reflexão de hoje, né? Cultivando um caráter e conduta cristã. A conduta e o caráter cristão. Quando Jesus aponta para as crianças, ele não está dizendo para você que você tem que ser inocente ou bobinho. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que você tem que ter pureza no seu coração. Que quando você colocar os óculos de olhar para o outro, que esse olhar seja puro. Que quando você for tomar suas decisões, que as suas decisões sejam decisões puras. Eu sei que às vezes a gente está tão contaminado, mas tão contaminado, mas tão contaminado, que tomar uma decisãozinha pura é muito difícil. Por isso você precisa de Jesus.
É por isso que você precisa se entregar a Jesus, permitir que Jesus entre em sua vida e comece a tratar o seu caráter e a sua conduta a ponto dessa pureza crescer na sua vida. Quanto mais o seu caráter e a sua conduta são trabalhados, mais esta pureza das crianças, essa régua que Jesus usou, ela cresce na sua vida, né? E Jesus nos ensinou algumas coisas práticas aqui no início do ministério dele, né? No início do ministério, quando ele subiu no monte, ele estava ensinando sobre caráter e conduta de pessoas que pertenciam ao reino de Deus. Então, quando você olha para esse ensinamento, para esse retrato aqui, né, chamado as bem-aventuranças, a gente consegue ver ali o caminho do trabalho nas nossas vidas de caráter e de conduta. Caráter de conduta de uma pessoa que vive em comunhão com Deus, que vive em humildade, que vive em retidão, que vive buscando agradar a Deus. E esse caráter e essa conduta são trabalhados a ponto dessa pessoa começar a ter em sua própria vida escolhas práticas de caráter e de conduta que levem-no à pureza pessoal, né? Não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores, não vai no conselho do ímpio, não ingere determinadas substâncias, não tem determinadas amizades, não frequenta determinados lugares, vai aos poucos entrando em um processo de purificação e de melhora que leva ele a que nós chamamos de santificação, crescimento em Cristo. E quanto mais crescimento em Cristo, quanto mais o caráter e a conduta são tratados, mais próximo do reino dos céus e mais parecidos com crianças, né? No sentido de que nós não vamos ficar maldando as coisas ou levando as coisas para um caminho que não é muito positivo. Mateus capítulo 5, o Mestre Jesus, e estamos justamente caminhando nestes princípios aí no domingo pela manhã e na quarta-feira à noite, né? No domingo pela manhã temos caminhado nesses princípios e na quarta-feira à noite temos estudado sistematicamente e semana passada iniciamos justamente o capítulo 5 de Mateus. Olha só o que acontece aqui. Jesus tinha sido batizado. E ele começa aqui, ele tinha sido batizado, ele tinha sido tentado no deserto, e ele começa aqui o ministério de pregação dele, pregando. E logo no comecinho aqui, não é o começo, porque ele já tinha pregado e outros discípulos já tinham se juntado a ele, mas um dos mais fortes e que foi retratado e que trouxe até nós é o que nós chamamos de Sermão do Monte aqui, né? E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12, que são aqui as bem-aventuranças, né? Que são marcas de caráter e de conduta que nos levam a ser como criança, né? Capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximando dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, ou em algumas versões humildes em espírito, prefiro essa, nós vamos falar sobre isso. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, né? E aqui o Mestre Jesus dá prosseguimento, mencionando outras qualidades, outras marcas que teriam na vida de um cristão, mas eu queria destacar só essas primeiras que nós devemos ter em nossas vidas aqui. Primeira delas é a humildade e dependência de Deus. Caráter e conduta moldado por Deus tem humildade e dependência de Deus.
Bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra pobre aí é que dá uma noção de que falta alguma coisa, né? Então, essa humildade de saber que somos dependentes de Deus, né? É isso que o Mestre Jesus quer dizer. Jesus não está falando de dinheiro, Jesus não está falando de... Então, quando ele fala humildes de espírito, aqui tem um espírito humilde, um espírito ensinável, um espírito quebrantável, um espírito que é confrontado e ele recebe o confronto, avalia, analisa, ajusta a sua vida, tenta melhorar, tenta evoluir, tenta se aprimorar. O humilde de espírito aqui que Jesus destaca, e falando sobre ele ser bem-aventurado, né? Porque ele vai falar o tempo todo bem-aventurado. A verdadeira felicidade, ela começa com a humildade. Essa que é a realidade. Porque o humilde, aquele que se humilha diante de Deus e reconhece o seu lugar, está apto a aprender, melhorar, apto a ser confrontado com a sua palavra. Então, a necessidade espiritual que nós temos de compreender o nosso lugar no reino de Deus, o nosso lugar no mundo, e de saber que sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada seremos, e que necessitamos de Cristo. Cristo tenta nos ensinar e tenta dizer que se formos assim, nós seremos de fato bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Quarta-feira eu disse assim, pensa na felicidade. O que é a felicidade? Então, você tem um patamar que você alcança, pum! Ser bem-aventurado é ser acima disso, é ser mais do que feliz. A expressão bem-aventurado quer dizer isso. Então você sendo humilde, tendo humildade no seu coração, ser ensinável, ser confrontável, porque hoje em dia, meus irmãos, de fato, pessoas ensináveis estão se tornando cada vez mais extintas, cada vez mais em extinção. Qualquer confronto que você faz com as pessoas, você acaba ganhando um inimigo, né? Se você confronta seu filho e o exorta e vai discipliná-lo, você tem ali uma cadeia de pessoas que vai discordar porque você está exagerando demais, né? E aí, se você der uma palmada nele, vem um cara que nem filho tem e te processa, só porque ele passou lá num processo seletivo e se chama conselheiro tutelar, né? E aí ele vem e começa a te encher a paciência pela educação que você está dando. Então, hoje, confrontar a realidade do pecado ou confrontar a realidade das pessoas é muito difícil, porque está sendo insuflado uma espécie de nem sei o quê. Acho que não tem nem nome para isso que virou hoje. A pessoa se autodeclara alguma coisa, ela vira aquela coisa e pronto, acabou. Você não pode dizer para ela, não, minha filha, eu sou... Esse dia eu estava vendo um menino, um adolescente, dizendo que ele era um Terrian, que ele se sentia um Coati. E ele era um Coati, e os pais tentando dizer que ele não era um Coati, mas ele era um Coati. Em outras épocas, né, Márcio? Márcio está ali rindo. Em outras épocas, o pai desse menino pegaria ele, dava uma corça, né? Uma boa. E aí esse Coati, esse espírito de Coati ia embora. Né? Hoje não. Hoje ele tem que ser respeitado no direito de se autodeclarar um Coati. É um negócio muito esquisito que está virando hoje, sabe? Esses dias também eu vi um rapaz que se dizia... Uma menina que se dizia negra. Ela era... Oh, meu Deus. Era uma loira com o cabelo todo feito, tipo Rastafari, assim, com dread. E ela se dizia negra, mas ela era olho verde e era igual uma alemã. Mas ela se diz, não, mas eu me sinto negra e eu tenho que ser respeitado na minha condição, na minha alma, sabe? Nas minhas raízes da minha alma. Irmãos, a época de hoje é uma época doida. É uma época que os alunos sabem mais que os professores sem terem nunca estudado.
que os pais sabem mais do que os filhos, sem nem saber, sabe? Uma vez eu falei assim, Cauã tinha quantos anos? Uns 4 anos de idade. Cauã, hoje você que vai levar o carro. Peguei a chave do bolso, entreguei para ele pegou e levou, foi até o carro. Abriu a porta, entrou, sentou. Ele só se tocou que não tinha como ele levar o carro, porque eu deixei até o último minuto. Cauã devia ser do tamanho do Davi. Davi está com 3? Um pouco, 4, do tamanho do Davi, isso mesmo. Tamanho do Davi. Ele só se tocou na hora que ele sentou no banco do carro e o volante estava aqui, ó. E ele só conseguia ver a parte de baixo, não conseguia ver assim. Ele olhou e falou, papai, mas eu sou criança. Ele só reconheceu isso depois que estava todo mundo dentro do carro, esperando ele sair com o carro. Ele não sabia nem onde enfiar a chave. Na época era de chave ainda, ele não sabia nem onde enfiar a chave, não sabia. Mas, sabe, esse é o espírito de hoje. As pessoas não têm humildade, não são ensináveis, não são confrontáveis, né? Se eu confrontar a Dani no pecado dela, sabe o que ela vai fazer? Vai pegar a malinha dela, vai arrumar e vai caçar um pastor que não confronte. Vai caçar um que não confronta, por quê? Porque ela está certa. Não é a Bíblia pregada pelo pastor que está certa, é ela. É o desejo dela, é o coração dela. E ela vai achar um cara que está de olho só no dinheiro dela. E que vai passar a mão na cabeça dela e vai dizer assim, tá tudo bem. Então, e ela vai ficar lá, porque precisa ser religiosa. Não precisa ser cristã, não precisa ser ensinável. Os dias de hoje são difíceis, irmãos. São difíceis. Os dias de hoje não estão fáceis no campo da compreensão do que vem a ser de fato o cristianismo. E uma das condições iniciais das bem-aventuranças é ser humilde. Humildade, reconhecer o nosso lugar, reconhecer que nós precisamos aprender, reconhecer que existem processos que precisamos passar e que Deus vai nos fazer passar por eles. Né? Hoje, se Deus não dá o que eu quero, eu já tenho que partir para outro caminho. E Deus está ali, mostrando o caminho que eu tenho que ir. Aí, nesse caminho, tem um ensinamento de Deus. Né? Quem já jogou Super Mario aqui da minha época, né? Super Mario vai lembrar como é que é, né? Para você ir até a princesinha lá no final, você tinha que pular na cabecinha dos bichinhos lá, você tinha que comer o cogumelozinho, você tinha que subir, né? Você tinha que, sabe, há fases. Aí não. Aí você vai ouvir que sabe, é mais fácil do que parece. Deus quer você no processo. Aí você, por exemplo, é uma jovem solteira e hoje isso é uma epidemia. Não é só você acha que talvez seja só você, mas não é. Não é só na nossa igreja que tem mais mulheres solteiras e menos homens solteiros. Não é. Todo lugar está assim. Existe uma carência enorme de homens. E aí Deus quer que você passe pelo processo. E aí alguém promete para você uma tal de terapia do amor. Que vai dar certo essa terapia do amor. Basta você deixar o seu dinheiro lá e você vai para a Mandinga Gospel. Vai consultar os búzios, vai consultar o tarô gospel. Irmãos, processo é trabalho de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos humildade no coração de reconhecer que nós que precisamos nos ajustar, somos nós que precisamos mudar, somos nós que precisamos ser dependentes de Deus. E se está difícil, está demorando, é porque talvez Deus esteja trabalhando no nosso caráter, nos ensinando. Ou porque Deus mandou um não enorme para você. Eu já vi Deus dar um não para muitas pessoas. Por que Deus vai dar um não para muitas pessoas que estão com câncer, por exemplo, e essa pessoa vai morrer de câncer, e não vai dar um não para você que está pedindo só o marido? Né? E olha o que eu vou te dizer. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você está caçando confusão. Você não sabe o quão abençoada você é. Paulo trouxe uma dica para você, né? Mas você só vai entender depois que você tiver o jabuti. Exatamente. É verdade. Então, passe
pelo processo com gratidão. Se Deus está, sabe, gratidão. Então, humildade é depender de Deus, irmãos. Humildade é isso que Jesus tenta nos ensinar. Se você não é humilde, você não reconhece que você precisa, que você depende. Se você é autossuficiente, se você sabe, se basta, é você mesmo. Olha, se você não é ensinável, se você não é quebrantável, você vai encontrar uma boa igreja para você, que vai tentar arrancar o seu dinheiro, que vai tentar... Porque temos igreja para tudo, mas você nunca vai me ouvir mudar. Eu, pastor desta igreja, tenho um compromisso muito maior com Deus do que com você. Então eu nunca vou deixar de confrontar você com a verdade das Escrituras só porque você torceu o seu nariz. Jamais, em tempo algum. Não foi por isso que Deus me chamou. Pode ir para outra igreja, não tenho problema com isso. Encontre alguém que passe a mão na sua cabeça, adule você e mantenha você sem ser confrontado. Esse alguém não serei eu. Não estou vendendo nada, não estou preocupado com você trazer dinheiro para mim ou para a igreja. Eu estou preocupado em levar a você a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que você tem que ter humildade de coração. Você está errado, Jesus está certo. Você está errada, a palavra de Deus está certo. Se você não tiver humildade de coração, você vai continuar igual barata tonta. Essa é a realidade. Essa é a verdade. É a verdade de Deus para a minha vida e é a verdade de Deus para a sua vida também. É você que se ajusta à palavra. É você que muda. É você que se arrepende. É você que se converte. É você que é humilde. Então, humildade e dependência de Deus é um negócio muito difícil de se ensinar hoje em dia, mas que é característica sine qua non dos cristãos, sem a qual não há cristianismo. Então, se você quer ser como criança, quer que Jesus olhe para você e se agrade, entenda. Você precisa depender de Deus e você precisa ser humilde, reconhecer, ser pastoreável, ser ensinável, ser exortável, ser transformável. Se você se basta, se você não tem humildade, não tem quebrantamento, você está desenquadrado dos requisitos que Jesus coloca nos seus servos. Todos nós somos ensináveis. Todos nós somos quebrantáveis, todos nós devemos manter a humildade no nosso coração para depender dos ensinos de Deus e de sua palavra. Todos nós. Esse é o segundo ponto. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E Jesus não especifica muito bem a dinâmica do choro aqui. Mas, irmãos, muitas vezes... o quebrantamento nos leva às lágrimas, nos leva ao arrependimento e ao choro, né? O choro, às vezes, o lamento pelo sofrimento, pelo pecado, tanto do próprio pecado como nós vemos no mundo, como no pecado de outras pessoas contra nós, pode trazer também, meus irmãos, uma alteração emocional. Então, Jesus está falando dessa alteração emocional. Eu não curto muito, e não sou muito favorável, a decisões muito emocionáveis, né? Eu gosto das decisões que são alinhadas com o entendimento bíblico. Mas, às vezes, Deus nos quebranta de uma forma também. Porque essas são as duas formas de Deus falar, claro, né? Ou Deus vai te quebrantar e você vai ouvir o que Ele está tentando trazer para o seu coração e você vai ser quebrantável e você vai se curvar diante de Deus, da sua palavra, diante da sua soberania, do seu poder, e você vai se colocar como ensinável e você vai colocar como alguém que realmente quer seguir os ensinamentos de Jesus e tal. Ou você vai ser quebrantado, ou você vai ser quebrado. Se você é cristão, você vai passar por esse processo, né? O filho pródigo não quis ser quebrantado, ele quis ser quebrado. Ele foi lá, comeu bolotas. Quando ele comeu bolotas, ele falou, puxa vida, estou eu aqui como um porco comendo lavagem, sendo que os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor do que eu estou tendo aqui agora. Deixa eu, quebrado, voltar ao pai.
Semana passada eu falei sobre justamente esse processo de exortação, né? A pessoa que é exortada levanta o nariz, o bode, né? E a ovelha, não, ela é quebrantável, ela é ensinável. E aqui Jesus coloca que quando a gente realmente chora, a gente é consolado pelo Espírito, a gente é consolado uns pelos outros. Jesus pode estar tentando fazer uma inferência aqui também, meus irmãos, de que ele se compadece diante do nosso sofrimento, ainda que seja sofrimento pelo nosso próprio pecado. Pois esse tipo de dor vai nos aproximar dele. A dor do quebrantamento ou a dor de estar quebrado vai te aproximar dele. Eu tenho muita dificuldade com a segunda. Eu prefiro a primeira. Eu prefiro o quebrantamento. Eu prefiro o quebrantamento diante de Deus, porque o quebrantamento vem de um coração que toma decisões espirituais, ainda que emocionadas, mas decisões espirituais. O segundo, quando está quebrado, eu tenho muita experiência negativa. Muita experiência negativa. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, né? Não tem ninguém que eu já tenha acompanhado até a morte e que faltasse pouco tempo para morrer que não tenha se comprometido com Jesus. Não conheço uma pessoa. E eu já estive nos últimos minutos de vida de muitas pessoas. Muitas. E eu não conheço uma sequer que não tenha se tornado a melhor cristã naquele momento. Quebrada. Naquele momento de comer lavagem, naquele momento em que, por que eu não ouvi antes? Por que não? Nesse momento todo mundo se torna. Então eu fico assim, eu deixo para Deus. É Deus que vai fazer o julgamento e é Deus que vai tratar aquela alma ali. Mas o quebrantamento é diferente. O quebrantamento, você não está precisando ficar com dívida. Você não precisa ter a polícia batendo na sua porta. Você não precisa ter a mulher te largando. Você não precisa ter um câncer, nada. E olha, eu tive um câncer. E você me pergunta, e eu já falei isso aqui, o que mudou antes do câncer e depois do câncer? Absolutamente nada. Nada. A mesma devoção que eu tinha a Deus antes, eu tenho depois. Eu tive durante e eu tenho depois. Por quê? Porque as minhas decisões são espirituais. Eu amo a Deus com entendimento. Eu ajusto a palavra de Deus à minha vida. Eu não preciso bater de cara com a carreta para ajustar. E esse é o quebrantável. E aí, quando você está quebrantado, que você toma decisões erradas, que você sabe, oh Deus, me perdoa, e aí Deus vai ajustando, e Deus vai te consolando, e Deus vai mudando, e moldando, e trabalhando, e fazendo você uma pessoa nova. Repito, esses ensinamentos são para cristãos, irmãos. São para ovelhas. Bodes não vão entender isso. Bodes não compreendem isso. Bodes, às vezes, precisam ser quebrados. Porque bodes só ficam satisfeitos se estiverem chifrando, se estiverem sendo agradados o tempo todo. Agora, ovelhas não. Ovelhas são quebrantáveis, são ensináveis. E aí Jesus coloca essa característica. Mansidão e paciência, ou dificuldade, né? Eu acho que se tiver aqui alguém que lida com mansidão e paciência com a vida, né? O Rafael costumava dizer que é um monge budista, é um monge, né? Até os monges, eu vi uns monges brigando, misericórdia, os monges estavam truvando, com uns pau na mão assim, que batendo uns aos outros lá, até os monges hoje, Rafael, então tá difícil para os bichos. Mas mansidão e paciência, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? A mansidão, meus irmãos, não é pasmaceira. Não é... Mansidão é força sob controle. É força sob controle. Você tem aquele controle daquela força. Por exemplo, o tal do Elon Musk lá, o menino prodígio, ele botou um foguete lá com chinchina, lá no céu, e trouxe o foguete de novo. Oxe! E fez o bicho dar ré. Aí o bicho não só deu ré, fez baliza também. O bicho encaixou. Tuf. Ué, como é que pode? Tinha até uma frase, né? Que foguete não dá ré. O bicho foi lá. Força sob controle. Ele conseguiu controlar aquela força e voltar com aquilo e botar no mesmo lugar de onde saiu. Olha para você ver que coisa. Força sob controle é mansidão. É quando você podia
mas não faz. Eu vi um exemplo disso essa semana, até postei. Um cara estava no... o cara estava num jogo qualquer, lá de boné, igual um menino. Boné e tudo. E aí, um bruto de um negão encrespou com ele lá e começou a xingar ele, e ele olhando pro negão, assim, o negão, o dobro do tamanho dele, né? E o negão cuspindo nele e tudo. E o outro cara fazendo assim, pro negão não brigar, né? Pra acalmar. Mas o negão, bruto, querendo bater no menino que estava na frente dele ali, né? Que estava de bonezinho, que estava todo humilde. E o menino só olhando para ele assim. Ali saiu rindo. Se controlou. Aquele cara é um boxeador profissional, né? Rodrigues Melendes, não sei o que lá. O moleque, esse menino, ele ganhou 7 lutas por nocaute. Um soco daquele menino no rosto de qualquer pessoa normal quebra toda a face da pessoa. Um soco com a mão pura quebra o osso. Tamanha potência que um boxeador tem. Mas ele continua sendo menino, olhando. E desceu rindo. Mansidão, força sob controle. Ele nunca perdeu uma luta na vida dele. 14 lutas, 7 por nocaute. E destruiu uns negões muito mais fortes do que aquele que estava cuspindo na cara dele. Então, força sob controle. Força sob controle, mansidão. Então, meus irmãos, ser manso não é fraqueza, mas um sinal de paciência, de confiança no Senhor. Em vez da gente reagir no natural, o nosso natural é violento e vingativo. Esse é o nosso natural. É o meu e o seu também. Por mais calmo que seja, por exemplo, se você fizer um comparativo entre o Cauã e o Herbert, você vai achar que o Cauã é explosivo e o Herbert é calmo. E de fato, né? De fato, quando o Herbert está sendo corrigido, ou estava sendo corrigido, ele reagia com a mansidão que o Cauã não tinha. O Cauã sempre... E o Herbert... manso. Mas o potencial destrutivo dos dois é o mesmo. Externamente parece que não. Parece que aquele que está mais normalmente calmo é menos perigoso, mas não. O potencial destrutivo do explosivo é o mesmo que o potencial destrutivo do que não é explosivo, do fleumático. Aqui, nós não estamos falando de temperamentos em sua atitude natural. Aqui, Jesus está falando de prática, de conduta e de caráter. Esse cara vai ser trabalhado para que o seu interior não reaja. Não é só o exterior, como os fleumáticos conseguem. Quando você olha para a Karina, por exemplo, você imagina um anjo de candura e mansidão. E, de fato, Karina é. Eu sou marido dela, eu testemunho isso. Karina é um doce. Até a voz da Karina, né, meus irmãos? É mansa. Mas eu já vi a onça que mora ali dentro. Fala isso, cadê ela, hein? Ela está lá embaixo com as crianças? Tá. Então, a onça que ela é dentro dela, que precisa estar sob controle. Que precisa. Então é assim, meus irmãos. Essa força sob controle... essa força interna sob controle, mansidão. Jesus nos ensina a responder com amor e com paz, não com violência e com vingança. As pessoas merecem. Aqueles que erraram contra você, eles merecem mesmo. Todos eles. Aquela pessoa que abusou de você merece ser esmagada. Aquela pessoa que te enganou e roubou de você, aquela pessoa que te passou para trás, que enfiou a faca nas suas costas, eles merecem o fogo do inferno, todos eles. Mas Jesus diz que não vai dar se eles forem bem-aventurados, se eles se comprometerem com Jesus, Jesus não vai dar. Se Jesus, que Jesus, não vai dar, e Jesus está disposto a perdoá-los, você também tem que perdoá-los. Você também pode perdoá-los. Por quê? Porque você também merece o inferno. Porque você também merece ser esmagado, porque você também errou, porque você também falhou, porque você também cometeu erros e pecados contra outras pessoas. Então,
mansidão e paciência, ter uma vida plena e realizada é uma característica, é uma dessas marcas de caráter e conduta para o cristão. A quarta que a gente pode... Jesus vai falar sobre fome e sede de justiça, né? Quarta aqui. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos, né? Irmãos, buscar a justiça é sempre desejar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e na sociedade. É isso que é justiça. Então, quando você age com seriedade com você mesmo, né? Você está sendo justo. Só que a tendência, se você não é humilde e manso, se você não é quebrantável, se você não tem, essas características anteriores aqui, a tendência é que quando a justiça vier sobre você reagir. Se você não é quebrantável, não é ensinável. Lembra que eu brinquei aqui, negócio da Mari, que a Mari estava tomando café lá em casa, e ela falou assim, vou falar de novo, Mari. Falei hoje de manhã, falei quarta-feira, vou falar de novo. Ela falou hoje de manhã. Sua barriga está grande demais. Ela estava sentada assim, tomando café, comendo um chocolate. Não, estou brincando, era só o café. Sem açúcar. A Mari está fitness, está fit. E ela, sua barriga está grande. Eu olhei para o Cauã assim, olhei para o Edson, acho que a Quinha estava em pé também lá em casa. Eu olhei assim, falei assim, respirei. Eu podia culpar a Mari por falar um trem desse comigo. A culpa é dela. Que menina piniuda, metida. Fui dar intimidade, né? Quando era adolescente, fui pegar para criar, agora virou isso aí. Se voltou contra mim. Mas não, irmãos. Ela está certa, eu que estou errado. Justiça é quando você reconhece, ajusta a realidade. Não é quando você cria na sua cabeça um universo paralelo e se autodeclara, eu sou um transtanquinho. Eu sou um barrigudo, eu sou um tanquinho riscado. E eu vi um vídeo hoje com um velho de 60 anos, com um tanquinho, que eu falei, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Eu falei, disciplina, show. E aí, eu sou um cara que tem um tanquinho num corpo de um barrigudinho. Pronto. Mari que tá errada. É Mari que tá errada, deixa eu me voltar contra ela. Não. Justiça. Justiça é o que é certo. Justiça não é, aqui equilibrou. E é certo, quando eu olho, minha barriga ela tá grande mesmo, tem que diminuir. Tem que me esforçar mais. Tem que ouvir a exortação. Não tem que culpar o mensageiro pela mensagem dada. Mas deixa eu te falar uma coisa, e eu quero te dar um testemunho. Muita gente me culpa pela mensagem dada aqui na frente. Muita gente me culpa pela mensagem do Evangelho. E se você for pregar, você vai passar pela mesma coisa. Porque confrontar as pessoas hoje está sendo cada vez mais difícil. A comichão nos ouvidos delas está cada vez aumentando mais. Então, quando você tem fome e sede de justiça, você se encaixa. A promessa aqui, é que o próprio Deus, olha para você ver, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, pois serão satisfeitos. O próprio Deus vai satisfazer o desejo de justiça, porque Ele é fonte da verdadeira justiça, da correção, da coisa certa, da coisa correta, do equilíbrio nas coisas, Misericórdia e compaixão, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia, meus queridos, é uma característica essencial no reino de Deus. Aqueles que demonstram compaixão e ajudam os outros a carregar os seus fardos, encontram a graça de Deus em suas próprias vidas. Essa é a lição da semeadura. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. E é verdade. Irmãos, isso é verdade. Se você trabalha com pessoas, você desfruta do sofrimento de saber que você não consegue pensar por elas ou entrar na cabeça delas para fazer aquilo que é preciso ser feito, mas ao mesmo tempo, por exercer misericórdia,
quando é sua vez, Deus também age com misericórdia com você. É assim. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Então, misericórdia e compaixão estão dentro das características de conduta e de caráter cristão. Então, você seja misericordioso, exerça compaixão. Você pode cobrar sua dívida da parte daquele que te ofendeu. De novo, eu repito, ele te deve. Ele te deve, sim, né? E eu conheço pessoas, inclusive da nossa igreja, que tem décadas que tem alguém que deve e que nunca conseguiu. Por mais que eu falasse 1 milhão de vezes que é preciso perdoar, que é preciso exercer misericórdia, nunca exerceram de verdade misericórdia. Sempre desenvolveram aquele ranço dentro do próprio coração em relação àquilo feito e nunca superaram, e aquilo nunca fez bem. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoe, haja com misericórdia. Haja com compaixão. É difícil? É. Não, eu sei. Eu sou ser humano também. Eu sei que não é fácil levar facadas nas costas e tá tudo bem. Eu sei que não é fácil pessoas atentarem contra você e você falar assim, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Vamos ser sinceros. E nunca vai ficar. Né? Porque toda vez que a gente exerce misericórdia, não quer dizer que a gente está sendo idiota. Cada vez que a gente exerce compaixão, não quer dizer que a gente está sendo idiota. Presta bem atenção nisso aqui. Esse ensino foi distorcido por muito tempo dentro da igreja. Quando você perdoa alguém, quando você olha para uma cobra, sabe que ela é uma cobra, sabe que ela já te picou, e coloca o seu perdão nesta cobra, não quer dizer que você tem a obrigação de colocar a perna na boca dela de novo, não. Porque se você colocar a perna na boca da cobra de novo, o que vai acontecer? Ela vai te morder de novo, é óbvio. Aí você merece. Aí é você que está jogando com né? Aquela cobra se tornando em ovelha, aí é outro papo. Aí nós estamos falando de outro nível. Mas enquanto aquela cobra é cobra e você coloca a perna na boca dela, mesmo já tendo perdoado ela uma vez, ela vai seguir o instinto natural e vai te morder de novo. Aí você não se preservou. Aí você não tomou cuidado. O apóstolo Paulo é muito claro com relação a isso. Nós temos que perdoar sempre, buscar a paz sempre, mas nós não temos que ser idiotas. Nós não temos que ser idiotas, né? Não temos. Nós temos que aprender e que caminhar sem guardar no coração, e temos que exercer misericórdia e compaixão, mas nós temos que olhar para uma cobra como ela é, cobra. Né? Acontece que, infelizmente, algumas pessoas ficam cegas para isso. Cegas pela estrutura religiosa que gera na cabeça delas a ideia de que, mas dessa vez, sabe, vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi, não, mas ele vai mudar. Eu falei, minha filha, ele já estapeou de sua cara 2, 3 vezes. Não, ele vai mudar. Dessa vez ele vai mudar. Dessa vez ele vai mudar. Não vai. Ele não vai mudar. Não vai. Você tem que perdoar, você tem que agir com misericórdia, você tem que agir com compaixão, mas você não tem que ser idiota. Não vai mudar. Você vai apanhar de novo. Vai fazer de novo com você. Aí, esta cobra se tornou ovelha. Aí o papo é outro. Aí você está usando a sua inteligência. Aí você está vendo frutos do Espírito. Aí você está vendo transformação. Aí tudo bem. Mas, infelizmente, algumas pessoas... Quem são as que eu mais vejo? E aí eu vou dizer para os irmãos. Quem eu mais vejo no meu trabalho que ficam cegos para isso? Mulheres apaixonadas, que levam a paixão acima de tudo, né? E aí vai... O cara faz, perdoa, e continua. Mulheres e mães. A mãe olha para o demônio que tem dentro de casa... E sabe o que ela enxerga? Anjo de luz. É um anjo de luz, não, um Lúcifer. Toda mãe olha para um traficante e vê aquele traficante como um bebezinho dela. A mãe do Pedrinho Matador, com certeza chorou demais, porque o filhinho dela morreu assassinado. Foi o cara que mais matou pessoas nesse Brasil afora aí. Matou não sei quantos. Então... a mãe, ela sempre olha para o filho com um olhar tão puro, mas tão puro, que ela não consegue ver que aquilo ali também é uma cobra, que precisa ser confrontada, que precisa ser exortada,
que precisa ser doutrinada, que precisa ser... E de vez em quando precisa tomar uma paulada na cabeça para consertar. E se não quiser consertar, já está na idade adulta, entregue para Jesus. É Ele que vai resolver. Mas não seja inocente em relação à cobra. Não seja inocente em relação a cobra nenhuma. Toda vez que eu estou conversando com uma cobra, toda vez eu trato a cobra como cobra. Eu não espero que a cobra vá agir como ovelha. Mas, infelizmente, mulheres apaixonadas e mães têm esse problema muito aguçado de ficar tratando cobras como se fossem ovelhas. Perdoe. Perdoe. Seu filho errou contra você? Perdoe. Eu disse para o Herbert e para o Cauã, se vocês pisarem na cadeia algum dia, eu vou exercer misericórdia, eu vou exercer compaixão, mas vocês não voltam mais para essa casa. Eu vou colocar uma plaquinha do lado da plaquinha do Tiago. Eu visito qualquer pessoa, mas vocês não, porque esse não é um caminho, essa não é a regra, esse não é o que eu ensinei a vocês desde bebê. Se isso acontecer, vocês vão ter minha misericórdia, minha compaixão, mas vocês não vão ter a segunda chance. Não vão ter. Não vão ter. Então a gente tem, e a gente às vezes não age, que ser racional. Pra gente não ser o quê, irmãos? Contributivo com o mal. Contributivo com o mal. Por que eu tive uma paciente que apanhou por 40 anos do marido? 40 anos. Quando ela disse isso... Por quê? Ela apanhou por 40 anos porque ela contribuiu com aquele mal que estava sendo gerado. Né? Ela contribuiu com aquilo. Não tem essa, eu não tenho dó. Se o seu marido é um marido ruim, foi escolha sua. Seu namorado é um namorado ruim, é escolha sua. Sua namorada é escolha... Você escolheu. Você está escolhendo ouvi-lo ou não ouvi-lo, segui-lo ou não segui-lo. É sua responsabilidade. Né? As meninas que já quebraram a cara e já vieram conversar comigo sabem como é que eu sou. Eu não tenho dó. Pode chorar. Eu vou falar. Vamos limpar as lágrimas e vamos ver o que você pode fazer para melhorar. Não vou ter dó de você, não. Quando você entrou nessa furada, você entrou com seus pés, você entrou com a sua vontade, você entrou com a sua libido, você entrou com o seu desejo, você entrou com certamente não morrerás, ouvindo o que Satanás te ofereceu. Agora é hora da gente reorganizar o pensamento e a ação. Perdoe e vamos tocar para frente. Exerça compaixão, exerça misericórdia. Agora, se você meter a mão na cumbuca de novo, não conte com minha piedade, não, que eu não vou ter piedade. Eu vou dizer de novo. Você é a responsável por isso. E ponto. Então a gente tem que usar, para exercer misericórdia e compaixão, usar a racionalidade também. Usar a racionalidade. Precisa ser esperto. Nossa, não dá. Não dá. Irmãos, é a capacidade que muitas pessoas têm de serem picados por uma cobra e em nome do espírito cristão, não tem nada a ver com o espírito cristão, tem a ver com o desejo interno de enxergar ovelha na cobra. É só isso. É só isso. Nós temos que perdoar. Aí vai e bota o pé na boca da cobra de novo. Ela vai te morder. É certeza. Pastor, mas não. Você não tem fé que ele vai mudar, que ela vai mudar? Eu postei um vídeo de uma mulher falando sobre isso essa semana, por falar nisso. Não tem fé? Não, eu tenho fé. Quem não tem é você, que não sabe exercer misericórdia da forma correta. Perdoando, mas não botando contributividade, não sendo contribuinte com o mal. E cada vez que você se omite, cada vez que você segue o ímpio, cada vez que você acha que, você está contribuindo com o mal. Está contribuindo. Você está exercendo misericórdia e compaixão e você está contribuindo para daí a pouco tudo acontecer de novo. Né? Tudo. Então, Deus não deixa ninguém enganado. Né? Em relação ao casamento é a mesma coisa. Eu estou falando aqui de namoros e casamento. Não, todos nós somos responsáveis. Né?
Todos nós somos responsáveis por nossas ações. Mas às vezes, no casamento, o esposo é o santo, quer colocar a culpa na esposa, e a esposa é a santinha. Não, são vocês dois. Deus mostrou para vocês, né? E se foi eu que fiz o seu casamento, eu tenho certeza absoluta. O Rafael gosta. O Rafael tá ali rindo. Se foi eu tenho certeza absoluta. Eu te avisei de tudo. Tudo. E implorei para você não casar. Porque o curso de noivo comigo é assim. Não case, espere, aguarde, não está na hora. Espera mais tempo, calma, vamos adiar isso. Calma. Os sinais estão aí. Olha só, estudamos esse... Vai conseguir aguentar isso? Não sei, pastor. Então, adia, aguarda. Mas o que acontece? O fogo está maior, né? O fogo está maior, a paixão está maior, a pressa está maior, a ansiedade está maior. E aí casa. E aí depois fala: ai, devia ter te ouvido. Já ouvi isso várias vezes, irmãos. Eu estou dizendo isso aqui porque eu não gosto de romantizar as coisas. Pessoas que os casamentos que eu fiz, né? E esse é o meu dom de misericórdia. Pessoas, casamentos que eu fiz, todas são avisadas biblicamente de onde elas estão entrando. Eu não as engano. Porque diz que o casamento é assim, né? A pessoa, é um monte de gente que está dentro de uma piscina gelada, dizendo assim: pula que a água tá boa. Pula que a água tá gostosa. Vem. Não. No meu curso de noivos não é assim. No meu curso de noivos eu aviso de tudo o que vai acontecer. Todos os problemas que virão pela frente. E que você esteja preparado para encarar. Quer encarar? Quero. Eu falo: desista. Na hora que a pessoa fala quero, eu falo: desista. Fiz isso aqui várias vezes. Na hora que a pessoa fala quero, eu falo: não desista. Você tem certeza? Você tem certeza disso? Não faça isso. Você não entendeu direito o aviso que eu te dei. Então deixa eu explicar de novo. E vou lá, e desenho, e mostro. Aí eu boto o casal para brigar no curso de noivo, porque aí você joga um tema que eles começam a brigar. Tá rindo, né? O tema que eles começam a brigar, e eu falo: tá vendo? Aí, ó, é isso que você quer? É isso que você quer? Presta atenção. Aí se a pessoa falar assim, se a pessoa chegar no final e passou por todo aquele processo, passou por tudo aquilo, e falar quero, ainda assim eu falo: você tem até o dia. Não é assim? Não é assim? Você tem até o dia do casamento. Na hora que eu te perguntar lá, eu vou te perguntar, vou te ensinar a falar aqui, ó. Vou perguntar assim, ó: você, fulano, aceita como sua legítima esposa? Você, menina, pode dizer não. Você, rapaz, pode dizer não, não tem problema. Nós vamos fazer a festa do mesmo jeito. Vai ter festa, gente. Foi culto, casamento é culto, irmãos. Fizemos um culto a Deus, a palavra foi pregada. Aí vamos fazer a festinha. A noiva vai sentar numa mesa, o noivo em outra, claro. E nós não vamos deixar de fazer a festa por causa disso, não. Mas você tomou uma decisão sábia. Sábia. Você desistiu de fazer algo que você iria se arrepender depois. Como alguns, meus irmãos. Aí eu escuto. Porque a decisão foi emocional. Eu não devia. Eu não devia. Foi sua decisão. Por isso que estou brincando ali, que o Rafael fica rindo, né? Que ele está ali confirmando para a mãe dele, né? Tudo que eu estou falando aqui. Que se o Rafael me procurar algum dia e falar assim: não, Charlie, quero devolver a Bárbara para o Marcos, porque eu vou falar assim: você não vai fazer isso. Você ouviu tudo. Você foi... Cara, você antes não teve letra miúda no contrato. Agora é hora de você dar conta e você ficar firme e melhorar e evoluir e tudo. Porque o que Deus uniu, não separa o homem. Né? Por isso que eu prefiro antes do que depois. Depois aí é tarde. Só que sabe o que acontece, meus irmãos? Ninguém escuta. Ninguém ouve o conselho. Não ouve. De cada 10 meninas que eu conheço, 9 não vão ouvir os conselhos que eu der para elas. 9.
Algumas dessas eu até fiz o casamento delas, né? Algumas dessas eu já acompanhei desde adolescente, como eu tô velho já, então eu já vi todas as fases da vida, né? Teve uma mesmo que eu me lembro que eu tive uma conversa com ela tinha 16 anos, né? Hoje eu acho que o filho dela tá com 16 anos. Ela tinha 16 anos. Ela virou assim: será que tem experiência para mim de casar? Eu olhei para aquela adolescente e falei: vai brincar de boneca, você tá com 16 anos, qual é a maneira de casar, né? Então eu lembro dela. Aí depois fiz o casamento dela, e os filhos dela. Ou seja, é difícil ensinar a verdade. Mas a verdade é que as emoções nos atrapalham. O coração nos engana, irmãos. Então eu quero te dizer, misericórdia e compaixão, ela não é exercida, eu até saí um pouco do nosso tema aqui, mas misericórdia e compaixão, ela não é exercida de forma emocional. Não é. Misericórdia e compaixão são uma escolha. Não é a sua paixão pelo bendito, pelo que for. Não é a sua emoção, é a sua escolha em perdoar. É a sua escolha em exercer misericórdia. É a sua escolha em ter compaixão. Vamos acelerar um pouco aqui, porque eu gastei tempo demais aqui nessa parte dos casais, né? Então prestem atenção aí que... Fala, Jeová. Deus está falando, Deus está querendo falar alguma coisa, né? Bem-aventurados os puros de coração. Pureza de coração, meus irmãos, no mundo de impuros. Jesus vai ensinar que a pureza de coração é essa condição. A pureza reflete uma vida de integridade, com motivação correta, com ações que honrem a Deus. E Jesus promete que os puros vão ver a Deus. O que pode ser entendido aqui como uma experiência de intimidade com o Senhor, tanto nessa vida quanto na eternidade. Pureza de coração. Ser íntegro, ser inteiro, fazer boas escolhas, escolhas que sejam racionalmente ajustadas à palavra. Não tem a ver com o que você sente, não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com o que você sabe. Não é isso. Isso te atrapalha. Olha para a Bíblia, ajusta seu coração, deixa seu coração puro. Não espera sentir primeiro, não. Eu vou sentir de Deus. Sabe, tem até um memezinho interessante, uma igreja assim, e o pastor pregando, e o pastor: Deus, fala com a tua igreja, fala, Deus. Aí sai uma mão do céu, assim, com a Bíblia, e entrega para eles: abre esse livro e leia. É isso. Mas se você não buscar a verdade para a sua própria vida, você vai continuar se enganando eternamente. Eternamente. Né? Pureza de coração. Promotores da paz. Olha só que interessante. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificar as coisas. É difícil, às vezes, pacificar as coisas. Pacificar a vida familiar, pacificar a própria vida, né? Seus próprios ímpetos, né? Os pacificadores não são apenas aqueles que evitam o conflito, mas aqueles que ativamente promovem a paz. Tentam promover a paz, tentam promover a reconciliação, o arrependimento, o conserto, o perdão. Esses pacificadores, eles refletem o caráter de Deus. São chamados de filhos de Deus, porque seguem o exemplo de Deus, seguem o exemplo de Cristo, que veio trazer paz ao mundo, né? E por fim, perseverança em meio à perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando por minha causa vos insultarem e vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E vão levantar. Se você é um seguidor genuíno de Jesus, não espere que as pessoas não vão mentir a seu respeito. Vão. Ainda que você esteja totalmente indiferente àquela realidade. Ainda que você diga a coisa certa. Se você escolher fazer a coisa certa, eles vão dizer que você está fazendo a coisa errada. Vão mentir contra você. Vão mentir contra você. Vão inventar coisas com seu nome. Vão distorcer a sua fala. Vão acusar você de coisas que você não fez. Se você for um cristão, você tem que aprender a lidar com isso. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio à perseguição, são bem-aventurados, porque a recompensa deles não está neste mundo, mas no céu. E isso mostra o valor de uma vida comprometida com Deus, apesar das dificuldades.
Então, perseverar fazendo a coisa certa, ainda que as pessoas não façam a coisa certa com a gente, é um desafio. Percebam, irmãos, percebam como que é complicado cada fala dessa aqui, se você for levar ao pé da letra. Se você for levar ao pé da letra mesmo aqui, tudo isso que Jesus ensina é totalmente incompatível com a nossa natureza humana. A gente quer ir para o caminho oposto. Mas ainda assim, Jesus fala que é isso que são as características da nossa conduta como herdeiros do reino dos céus. E isso nos eleva. Isso nos coloca em patamares maiores de santidade. Isso nos coloca em patamares melhores de espiritualidade. Isso nos faz mais parecidos com Jesus. Isso nos faz mais parecidos com a pureza das crianças. Aí é que está. Aí é que está. E é sempre uma escolha. Você tem a escolha de seguir o seu coração rebelde, e ele é rebelde, assim como o meu. Não existe alinhamento tranquilo entre o nosso coração enganoso e a palavra de Deus. Você pode escolher seguir o seu coração, ou você pode se alinhar aos ensinos de Jesus. E eu quero fazer um desafio, como sempre faço, para que você se alinhe aos ensinos de Jesus. Você não precisa sentir nada, não precisa cair um fogo do céu. Eu não preciso dizer que eu estou adivinhando a sua vida. Não preciso te pressionar espiritualmente para isso, né? Se eu quiser dizer aqui, por exemplo, essas 3 pessoas que estão aqui à frente, eu vou dizer um monte de coisa que vai assustá-las. E vai mesmo, né? Principalmente porque eu tenho acesso ao Facebook delas. Então eu vou dizer coisas certas. Vou dizer para onde a Enes viajou, eu vou dizer para, né? Não, Enes. Né? Eu vou dizer certas. Por mais que a Enes nunca tenha me falado da viagem que ela fez para o Nordeste ano passado, né, Enes? E nem o que o Enes foi para lá sozinha, mas eu sei, né? Eu posso usar isso para pôr pressão na cabeça da Enes, né? Você não precisa disso. Eu não preciso usar isso. A Bíblia, você tem que seguir a Bíblia, seguir o que está escrito racionalmente. Você tem que fazer uma escolha. Não é por pressão que eu vou fazer. Eu não preciso pressionar sua cabeça para você decidir, porque a escolha que você fizer será uma escolha firme de ter essas características, de ter essa conduta, de ter o caráter moldado nisso aqui. É uma escolha firme de seguir a Jesus. Então é a sua escolha. E que vai fazer bem para você. Então eu quero orar. Ora comigo agora, fazendo esse compromisso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado, o Senhor tem nos dado oportunidade de estar com o Senhor, oportunidade de cultuar o Senhor, oportunidade também de ser trabalhado pelo Senhor, né? De ser moldado, de ser como um vaso na mão do oleiro ali, sendo moldado com os teus ensinamentos. E a tua palavra exposta, a tua palavra pregada, assim como está sendo pregada nesta noite, ela tem o objetivo, meu Deus, de que os nossos corações venham a se alinhar, se ajustar à tua vontade. Então, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor Deus, que o Senhor possa proporcionar o ajuste de compreensão da tua palavra, que a limitação do pregador não venha atrapalhar a compreensão daquele que está ouvindo, que o teu Espírito aplique a compreensão daquele que está ouvindo essa mensagem a tua verdade, e que essa verdade gere vida, gere transformação, gere mudança, gere ajuste, gere melhoria, gere aperfeiçoamento, crescimento, gere pureza, mansidão, gere compromisso com as virtudes dos quais o Senhor quer que a gente tenha. Que assim seja, Deus, que essa realidade seja agora pactuada na vida desses meus irmãos que oram comigo. Que o Senhor, ó Deus, gere transformação, que o Senhor gere mudança, patamar mais elevado na tua presença, proximidade com as tuas verdades, comunhão mais intensa com o Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe os que aqui estão presentes ou que ouvem pelo áudio e pelo vídeo, que possamos juntos tomar decisões que venham trazer alegria ao coração do Senhor, ainda que não tanto alegria ao nosso coração,
Porque mais do que alegres, queremos ser bem-aventurados. Mais do que alegres, muito mais do que alegres. E seremos bem-aventurados se estivermos alinhados com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que isso seja a nossa realidade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar agora. Enquanto isso, você tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração. E você que nos acompanha pelo vídeo também, através do contato @igrejadocoração.com. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, com sua família. Seus olhos.